Aleluia. Aleluia. Não volte para o seu lugar ainda não. Continua aqui na frente. Sopra em nós. Aleluia. Deus quer muito, muito mais de nós nessa noite. Sobre Espírito Santo. Sobre Espírito Santo. Sobre essas mulheres nessa noite. Sobre Espírito Santo. Sobre Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vai acendendo Espírito Santo em cada mulher aqui nessa noite. Espírito Santo, em nome de Jesus. Vai acendendo Espírito Santo a chama viva em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai acendendo Espírito Santo. Vem acende em nosso meio. Vem acende em nosso meio. Vem acende em nosso meio. Paixão, paixão pela tua presença. Paixão pela tua presença. Você chegou aqui nessa noite, mas enquanto eu me arrumava para este culto, enquanto eu estava orando, pensando na ministração dessa noite, Deus me fez me lembrar de algumas experiências, de algumas coisas que aconteceram comigo, e Deus me fez relembrar algumas coisas e falou assim para mim assim: vai ter mulheres ali hoje que vão chegar ali tristes, e Ele manda te dizer nessa noite que não importa a tristeza que você está vivendo, não importa a maneira que você chegou aqui nessa noite, não importa a circunstância, louve a Ele. Louve a Ele de todo o seu coração. Não deixe que isso impeça de você sentir a presença dEle nessa noite. Eu quero contar uma experiência
que aconteceu comigo. Vai fazer um mês, foi na conferência do Santo Monte. Foi quando nós estávamos aqui, ali embaixo, nós estávamos nos organizando para a cantina, para de noite. Não, minto. De manhã eu recebi uma mensagem da minha irmã, que era para estar me preparando, porque os médicos já não tinham dado mais esperança para o meu primo, que eu havia pedido oração no grupo da igreja, que ele havia feito cirurgia e tal, que ele tinha feito uma outra cirurgia, tinha ido bem na cirurgia, porém a pressão dele estava só baixando e não voltava ao normal. E a médica, a psicóloga, tinha conversado com a minha prima e minha tia, que ele não passava daquele dia, não passava da visita, que não chegava até a visita das 10 horas da noite. E minha irmã mandou um áudio para mim chorando. E eu estava com o irmão Fausto, o irmão Neto e a irmã Nina, no antigo escritório da igreja, retirando umas coisas de lá. Aí na hora assim, eu fiquei no cantinho assim, ali eu chorei um pouquinho. Falei, Deus, tem misericórdia, Senhor. E aí eu mandei uma mensagem para o grupo de obreiros da igreja, pedindo oração. Aí nós terminamos de fazer aquele serviço ali. E eu cheguei em casa, liguei para minha mãe, eles estavam fazendo as malas para ir para Londrina. E eu fui olhar na internet se tinha passagem para ir para Londrina. E não tinha. Falei, amém. E eu não sei ir sozinha por Londrina de carro, só sei ir para Guaíra. E olhei no outro dia se teria como eu ir de ônibus. No outro dia eu iria chegar lá depois das 4 e pouco da tarde. E aí eu fiquei orando, vim aqui na igreja e a gente começou a trabalhar na cozinha da igreja. E aí eu trouxe meu telefone do Tim e fiquei esperando. Aí meu irmão me ligou quando meus pais estavam já em viagem. Aí meu irmão me ligou dando a notícia que meu primo havia falecido. Aí eu chorei bastante, chorei muito mesmo. E aí o bispo perguntou se eu queria ir embora para casa. Aí depois que eu chorei bastante, eu falei, não. Eu não vou para casa, eu quero ficar aqui, é melhor eu ficar aqui. Aí passou aquele choro, aí eu fiquei aqui com os meninos da igreja, espareci minha cabeça. Aí depois que a gente terminou aqui, eu fui para casa, tomei banho e voltei para o culto. E chegou aqui, estava o ministério da igreja de Araçatuba ministrando louvor. Foi algo muito assim, tremendo que aconteceu comigo. Uma mistura de tristeza com a presença de Deus. Aí eu não sabia se eu chorava de tristeza, se eu chorava de sentir a presença do Espírito Santo, sabe? Eu falei assim, eu nunca senti isso na minha vida. Então por isso que eu falo para você que nós temos que adorar mesmo o Espírito Santo, adorar a Deus, não importa a circunstância, porque não depende do que a gente estamos vivendo, não importa da vida da econômica que nós estamos passando, da crise lá fora, para nós adorarmos o nosso Deus. Então eu falo isso porque eu tenho experiência dessas coisas. Então quando terminou aqui o culto, que eu fui embora, eu falei para o bispo, eu falei assim, nossa, que experiência que eu tive hoje de estar aqui no culto, ao mesmo tempo que eu chorava de tristeza, de pensar lá na minha família, que é ao lado da família do meu pai, uma família muito pequena, de tristeza, de pensar de eu não estar lá, porém do outro lado, eu estar aqui, sentindo a presença de Deus, de estar adorando. Eu adorei mesmo, queridos, a Deus neste momento. Então não importa a circunstância, não importa o que você esteja vivendo. Não sei se é problema de saúde, se é problema no teu lar, o que seja. Adore ao Senhor, adore ao Senhor.
Não importa a circunstância, que você venha ter intimidade com Ele, para que você venha ter essa experiência com Ele, que você venha sair daqui nessa noite, diferente de que você entrou, colocou os teus pés ali na porta nessa noite. Porque Deus faz a diferença. Deus faz a diferença, queridas. Ele faz. Porque nós servimos a um Deus verdadeiro. Ele é um Deus real. E Ele está aqui presente nessa noite. A presença dele é tão real como a tua presença é real aqui neste lugar. Abraça a irmã que está do seu lado. Abraça a irmã que está do seu lado. Comece a exaltar o nome do Senhor nessa noite. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Oh, aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Fortalece, Senhor Deus, essas mulheres nessa noite. Fortalece, Senhor Deus, essas mulheres nessa noite, Deus. Oh, Nos aleluia. rendemos aos teus pés. Oh, Deus. És tudo que nós Oh, precisamos. Deus. Vai tocando, Senhor Deus, no mais profundo. Deus vai sondando os corações delas, Senhor Deus, nessa noite. Tua palavra diz, Senhor, que antes que a palavra viesse à boca, o Senhor já sabe, Senhor Deus, o que elas vão pedir. Fortalece a vida de cada mulher, Senhor Deus, que está aqui, Senhor Deus, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Sonda, Senhor Deus, para que o Senhor venha fortalecer, Pai, cada uma delas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Pode voltar para os seus lugares. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor.
Abra sua Bíblia em Juízes 4. Aleluia. Olhe para sua irmã que está do seu lado e diga assim: nesta noite, o Senhor quer te levantar como guerreira. Amém? Glória a Deus. Juízes 4, versículo 4. Juízes 4, versículo 4. Amém? Todas encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava, algumas deve estar escrito que era juíza de Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Amém? Hoje nós vamos conhecer um pouco da vida de Débora. O nome de Débora significa abelha. Eu acho interessante que o único capítulo da Bíblia que fala, que menciona sobre Débora, é aqui no capítulo 4 de Juízes. Então nós vamos ver aqui que o que a Bíblia fala sobre Débora. Fala que ela era uma profetisa, que ela era mulher de Lapidote e que ela era juíza. Então vamos falar primeiro sobre o chamado de Débora, porque primeiro ela foi profetisa. Então Débora ela é referida como profetisa. Poucas mulheres na Bíblia é mencionada nessa profissão, nessa posição tão honrosa como profetisa. A primeira profetisa que é mencionada na Bíblia está lá em Êxodo 15, 20, que é Miriam, irmã de Moisés. Mas assim, Miriam, a gente começa a ouvir sobre a vida dela desde lá, quando ela tira o irmão dela, lá do cesto que a mãe lançou no rio e tal, e ela salva o irmão dela. E acompanha o irmão dela até que a princesa resgata ele das águas. Enfim, aí depois nós temos aqui a história de Débora, que só é mencionada que ela é profetisa, mulher de Lapidote e juíza. Não é mencionado muito profundamente sobre a vida de Débora. Porém, eu admirei muito ao ler sobre esse texto, sobre Débora, porque eu achei uma mulher muito corajosa, porque nesses tempos bíblicos aqui, uma mulher sendo levantada como juíza, era de se admirar. Mas ela tinha o Senhor com ela não temeu, né? Mas enfim. Então, como chamado de Deus para a vida dela, como profetisa, ela só não se deixou se misturar pelo pecado, porque nessa época dos juízes aqui, foi logo após a morte de Josué. O povo de Israel se deixou se corromper novamente. Foi onde Deus levantou novamente, depois da morte de 3 juízes que antecederam a vida da juíza Débora, que o Senhor levantou ela, que estava se corrompendo novamente com idolatria, se corrompeu e não estava agradando ao Senhor. Então, Débora, mediante esse chamado,
ela não se deixou se misturar com estas coisas deste mundo, daquela época. Assim podemos trazer para os nossos dias de hoje, quando o Senhor Ele nos chama. Porque eu quero trazer também a história de Débora para as nossas vidas de hoje. O chamado que o Senhor, Ele quer chamar Déboras aqui nessa noite. Amém? Que Ele quer chamar você para que você venha estar sendo separada pelo Senhor, que você não venha estar se misturando com as coisas deste mundo, com o manjar do rei, com as coisas que o mundo nos oferece, que às vezes nós olhamos para as coisas desse mundo e achamos que é tudo normal, que tudo pode, mas que não agrada ao Senhor. Amém? Aleluia. E depois que nós vemos que Débora como profetiza, depois nós vemos que ela é mulher de Lapidote. Também nós não conhecemos a história, a Bíblia não menciona a história de Lapidote, só diz que ele é marido de Débora. Então ela foi esposa de Lapidote. Então Deus apresenta-nos Débora como esposa. Então ele se refere a ela como esta mulher. Débora, além de profetisa e juíza, ela era esposa. Trazendo para os nossos dias, Débora, ela tinha seu ministério, ela tinha o seu trabalho e ela era esposa. Porque muitas vezes nós pensamos assim, como que eu, tendo minha casa, tendo meu marido, meus filhos, meu trabalho, eu vou dar conta do meu ministério? Débora conseguiu. Como muitos de nós que estamos aqui, muitas de vocês que estão aí sentado, consegue também. Tem muitas líderes que estão sentadas aí, que tem o seu trabalho, tem sua casa, teus filhos e seu trabalho. Não é verdade? E consegue. Porque, queridos, a partir do momento que nós nos dedicamos ao chamado de Deus, olha, não tem valor maior do que nós nos separarmos para o Senhor, nos dedicarmos esse tempo para o Senhor. É tão gratificante nós sermos usados pelo Senhor. Quando a gente faz uma visita, depois que a gente faz uma visita, que você aconselhou, que você fez algo para Deus, é tão gratificante, é muito gostoso. A hora que você vai dormir, você se alegra no Senhor, você agradece a Deus. Eu, por exemplo, eu estou aqui ministrando para vocês, depois que terminar isso aqui, eu falo assim, oh Deus, missão cumprida, aleluia, amém, glória a Deus, porque é gostoso, porque é o que o Senhor quer, Ele quer nos usar, queridas, o Senhor, Ele quer usar cada um de nós, é na nossa maneira simples de ser. Deus não quer que você seja uma pessoa que esteja aqui falando palavras difíceis, bonitas. Não, é do seu jeitinho. Jesus foi simples. Nós vemos na palavra do Senhor a forma que Ele foi usado. Aqui, Débora, nessa palavra aqui, depois vocês lendo esse capítulo 4 aqui, você pode ver a forma que Débora foi usada como juíza, como profetisa aqui pelo Senhor aqui. Ela foi porta-voz do Senhor. Ela julgava as causas do Senhor. O pessoal ali da época chegava nela para buscar conselho, ela aconselhava. Ela não tinha medo. Assim é nos dias de hoje. Quantas pessoas vão chegar até você, pedir conselhos para você, e você não vai temer, você vai buscar a sabedoria do Senhor, porque você vai ser a porta-voz do Senhor. Porque o Senhor vai te levantar nessa noite como Débora, como guerreira do Senhor, amém? Eu, por mim, eu acho que o significado do nome de Débora deveria ser guerreira, pela história que a Bíblia menciona sobre Débora aqui. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, vamos buscar no Senhor esse chamado de Débora para as nossas vidas. E Débora era uma mulher de fé. Olha só, continuando lendo aqui,
No versículo 6, olha só. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, em Naftali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quison, e os entregará em suas mãos. Ela está dizendo aqui que era para ele ir e atacá-lo, que Deus daria nas mãos dele, que ele iria ganhar a guerra. Olha lá o primeiro versículo do capítulo 4, que diz: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arazoete, Agoim. Os israelitas clamavam ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Olha só, eu acredito, mediante essa passagem bíblica aqui, quando Débora manda chamar Baraque e fala que é para ele ajuntar homens de Naftali, Zebulon, ir ao monte de Tabor e guerrear, que o Senhor dará a vitória, entregará a vitória em suas mãos, eu acredito que ele temeu, porque eles foram oprimidos por 20 anos. E olha quantos carros de ferro eles tinham. 900 carros de ferro. E olha só o que Baraque disse para Débora: se você for comigo, irei. Mas se você não for, não irei. Gente, a hora que eu li essa parte aqui, eu fiquei impressionada. Como que um homem que está à frente de um exército chega para uma mulher, uma profeta, uma profetisa, e fala assim: não, eu só vou se você for comigo. Se você não for, não irei. Uma mulher. Eu falei assim: não pode um negócio desse. Eu fiquei pensando nisso. E pensei assim, ela poderia muito bem ter falado assim: eu sou a juíza, eu estou mandando, eu que mando aqui no pedaço, você tem que ir. Eu não estou perguntando se você não vai, eu estou mandando você ir. Mas olha só o que ela responde. Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de quem? De uma mulher. Então, Débora foi a Guedes com Baraque, onde ela convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Falei, gente, eu fiquei impressionada com a atitude de Débora, de verdade. Mas antes dela ir com ele, ela disse que iria com ele sim. Mas antes ela disse a consequência que ele teria. Que a honra da vitória não seria dele, e sim de uma mulher. Eu fico pensando como que uma mulher toda delicada vai à frente de uma guerra com uma espada na mão. Falei, meu Deus, que mulher corajosa. Eu fiquei impressionada com a coragem dessa mulher. Aí eu lembrei daquela minissérie que tinha, acho que era Xena, a princesa, não sei das quantas lá. Que eu lembrava desse filme. Porque, irmãs, por que que ela foi? Porque ela tinha certeza do que Deus
falou para ela que Deus era com eles, que Deus iria dar a vitória na mão deles. Só que Baraque não creu dessa forma. Tanto é que ele falou que ele só iria se ela fosse. E ela não recuou. Ela foi com ele, ela foi para a batalha. E eles tiveram a vitória. E lá na frente, esse cara aí que, acho que deixa eu ler o nome dele que eu não consigo falar. O Cícera aqui, ele foge e ele entra numa tenda e ele é morto por mão de uma mulher chamada Jael. Lá no versículo 20 e 21 que está escrito sobre isso. Que ele foge. Então, queridas, olha só que interessante. Trazendo para os nossos dias, será que eu e você teria essa fé de chegar e falar assim para um homem que Deus estava mandando isso, 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 e ele fala para você assim, só vou se você for comigo. Jesus, e agora? Aí eu comecei a avaliar todas essas situações, porque isso tudo, queridos, é fé. É crer em algo que a gente não está vendo. Eu comecei a analisar tudo isso, porque, irmãs, eu vou ser sincera para você, nesses negócios de lutar, essas coisas assim, eu sou sincera, eu tenho medo. Eu vou falar pela luta que eu faço, pelo taekwondo. Eu não luto de jeito nenhum. Eu tenho muito medo de bater, de apanhar. Imagina você ir para uma luta onde você vai com uma espada que você tem que matar e correr o risco de morrer. É pior. Mas isso é fé. E esses dias o Senhor ministrou muito sobre a minha vida, sobre fé. E até esses dias eu levei uma lavada muito grande do Senhor, meu digníssimo esposo. Não é fácil, não. Eu também levo umas carcadas dele de vez em quando. Não é fácil. Estava meio moadinha outro dia. Aí eu olhei para ele. Comecei a fazer umas perguntas para ele. Falei assim, você não está assim, assim, assado? Ele olhou assim para mim. E eu achei que ele estava, né? Ele falou, não. Falei, sério mesmo? Ele olhou assim para mim assim, e você também não deveria estar assim. Aí eu queria me justificar. Aí ele olhou para mim assim, ó, para. Não vai entrar na minha mente, não. Não, eu estou bem, eu estou tranquilo, então não vai entrar na minha mente, não. Aí eu fiquei tão chateada. Ele não deixou eu nem concluir meu pensamento. Mas daí na hora assim eu não entendi, assim, eu fiquei chateada. Falei, poxa, ele nem deixou eu terminar, mas depois eu entendi. Porque eu ia estragar a fé dele. E é assim, gente. Nós temos que ter a nossa fé mesmo, focada, porque fé é isso. É o que a palavra diz aí em Hebreus. Fé é um firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas nós não vemos. Então é fácil a gente falar de fé na teoria. E quando nós temos que viver a fé? E aí? Então eu me surpreendi muito com a vida de Débora. Enquanto eu estudava sobre a vida de Débora, o Senhor começou a trabalhar na minha vida, dentro da minha casa, eu conversando com meu marido, ele dando umas faladinhas em mim, mas tudo bem, a gente aprende, é com amor, como eu sempre falo, quem ama corrige, e a gente vai aprendendo, porque às vezes a gente, como eu sempre falo, falei, tudo o que a gente ministra, o que a gente fala para vocês, a gente passa. A gente não fala aqui por falar, a gente vive, a gente tem que viver. Não é fácil a gente viver. É fácil vocês viver? Nem para nós. Mas nós temos que fazer a palavra nas nossas vidas ser verdadeira. Não é fácil nós buscarmos o Senhor, não é fácil nós separarmos o nosso tempo com Deus para nós estarmos lá. Não é fácil nós cumprirmos o chamado com o nosso Deus.
Não é fácil colocarmos essa fé no Senhor, mas eu aprendi muito com a juíza Débora. Essa mulher de honra, essa mulher que, olha, não que não tenha outras mulheres na Bíblia que me surpreendam, mas pela coragem, por aqueles tempos que mulher não tinha voz de autoridade nenhuma, e Deus levanta uma mulher como autoridade. E assim nessa noite o Senhor quer levantar mulheres com autoridade, mulheres como Débora, mulheres guerreiras, mulheres com atitude, mulheres com chamado, mulheres com fé, nessa igreja, neste lugar, nesta cidade, para fazer a diferença. Amém? E tipo assim, mas pastora, você não sabe que eu vivo lá dentro da minha casa. Mas Débora também foi esposa. Não sei quem era o marido dela. E esses dias, eu conversando com uma irmã, eu achei algo tão interessante que ela falou, que ela disse assim, que ela não quer viver o ministério dela somente fora. Ela quer viver também o ministério dela dentro da casa dela. Eu achei tão interessante isso. E para a gente viver o ministério da gente fora e dentro de casa, depende de quem? De nós. Eu não dependo da Delmira para eu fazer o meu ministério. Eu não dependo do bispo para eu fazer o meu ministério. Eu não dependo da Priscila para fazer o meu ministério. Porque quando Jesus voltar, ou se Jesus me recolher, quando chegar o juízo final, eu não vou ter desculpa de chegar diante do Senhor e dizer para Ele, Senhor, eu não pude fazer o meu ministério, porque a Priscila me atrapalhou, porque o bispo isso. Não, eu não vou ter isso com Deus. Porque Deus nos chama, querido, e nós temos que sermos corajosas, sim. Não é fácil? Não. Mas Deus é quem capacita. A partir do momento que a gente nos dispomos a estar fazendo a vontade dEle, Ele nos usa da forma, da maneira dEle. Assim como Ele usou Débora. Como Ele diz ali, primeiramente, que ela era profetisa. Por ela ser profetisa, ser usada como porta-voz de Deus, ela buscava Deus. Ela não se misturava com as coisas deste mundo. Então ela era separada por Deus. Ela buscava Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Então ela era usada pelo Senhor. Por isso que ela foi escolhida pelo Senhor. E ela quis ser usada pelo Senhor. Assim nós temos que fazer. E assim nós temos que ser usados dentro dos nossos lares. De repente o seu marido, o seu filho ainda não é crente. Às vezes você quer que seu marido ou seu filho mude. Às vezes é você que tem que mudar, primeiramente. Às vezes não é ele. Porque ele vendo a diferença em você, ele vai falar assim, o que está acontecendo com ela? Porque, gente, vem cá. Nós mulheres, quando a gente começa a falar, não para, não é verdade? Coitado dos homens. É sério. A mulher, quando começa, que ela fica nervosa, o negócio vai longe. Mas nós temos que ser a mulher sábia que Provérbios, lá em 31, do versículo 10 em diante, fala. E em Débora eu vejo isso, que ela foi a mulher sábia, que Deus achou em Débora a mulher sábia, tanto no ministério, quanto na vida ministerial, na vida circular, como no trabalho, como juíza. E assim somos nós, como na igreja, ministério, lá fora, no trabalho e dentro do nosso lar. Assim como Débora foi, nós também podemos ser. Eu falo que a Bíblia é o nosso manual. Tudo o que nós precisamos tem na palavra do Senhor.
Se essas mulheres que tem na Bíblia conseguiram, nós também vamos conseguir. Você acha que foi fácil para elas? Claro que não. Não é fácil. Se elas conseguiram, nós também vamos conseguir, em nome de Jesus Cristo. Então, que você nessa noite venha guardar essa palavra no teu coração. Que você todos os dias da sua vida venha buscar ser como Débora, guerreira, corajosa, mulher sábia dentro da sua casa, mulher de Deus, tendo um chamado. Em nome de Jesus Cristo, se você tem um trabalho fora, que você tenha um testemunho lá onde você trabalha, que lá você fale de Jesus do seu jeitinho, da sua maneira, em nome de Jesus Cristo. Se coloca de pé. Aleluia. Deus, Ele quer nos levantar como mulheres fortes, mulheres capazes de estar juntamente com os nossos maridos. Quando eu vejo assim, quando Baraque chama Débora para estar juntamente com ele, na linha de frente para guerrear, assim somos nós, para estarmos à frente, nas nossas famílias, com os nossos maridos, à frente para guerrear, na linha de frente, porque nós somos coluna dos nossos lares. É nós que colocamos para frente a nossa casa, o nosso lar. Aquilo que eu falei no primeiro culto nosso, que mulheres de propósito, ela tem um papel a completar aqui neste lugar, nessa terra. Tem um propósito a cumprir. É a alegria do lar, cada mulher. Você tem um propósito na sua casa, na sua família. Feche os teus olhos. E você nessa noite? Você quer ser identificada como Débora por Deus? Como uma mulher virtuosa? Declare nessa noite o seu desejo de se tornar uma mulher como Débora, guerreira, que enfrentou desafios, que enfrenta desafios e deveres da vida com vigor, coragem, bravura, força, persistência. Mas saiba, queridas, que em nenhum momento Débora esteve sozinha. Ela teve fé que o Senhor esteve com ela. Como
ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, não importa a circunstância, Deus. Nessa noite nós nos levantamos, Senhor Deus, como a guerreira Débora, Pai, que não se limitou diante das circunstâncias, Espírito Santo. Pai, que foi a tua porta-voz, Senhor Deus, que foi uma mulher de fé, que foi uma mulher tremendamente usada pelo Senhor, como guerreira. Deus, então venha nos levantar, Senhor Deus, mulheres corajosas, Senhor Deus, nós queremos ser. Usa-nos, Senhor Deus. Usa-nos, Senhor Deus, como Déboras aqui. Levanta-nos, Senhor Deus, como Déboras. Como Déboras nós queremos ser, Pai, em nome de Jesus Cristo. Uma mulher de honra, Deus. Uma mulher notável, Senhor. Nós queremos ser essas mulheres, Senhor Deus. Essas mulheres, Deus, com propósito, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos ser. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Deus, eu quero ser como Débora. Deus, eu quero ser como Débora. E não importa a circunstância que eu esteja vivendo, eu quero ser como Débora. Uma mulher notável, uma mulher guerreira, uma mulher de fé, uma mulher que não temeu nada. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Além de sermos mulheres com propósito, seremos Déboras. Amém?